Olá, amados irmãos, que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui na nossa fundamentação, hoje quinta-feira da 13ª semana. Já estamos um bom tempo juntos aí meditando na palavra de Deus, edificando nossas vidas. Hoje vamos continuar falando então sobre o serviço dos santos, servindo, edificando através das juntas e ligamentos do corpo de Cristo. No primeiro capítulo deste material mencionamos que, em função do propósito eterno de Deus, somos incluídos no corpo de Cristo, a Igreja. Por isso, Paulo utilizou comparações com o corpo humano para ensinar verdades sobre o corpo de Cristo. Duas passagens que representam bem a importância das juntas e ligamentos no corpo são as de Efésios 4,16 e Colossenses 2,19, como vimos no outro estudo. Vamos ler juntos então? Diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então tá aí, né? As juntas e ligamentos edificando o corpo de Cristo. E em Colossenses 2,19 diz: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado pelas suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então nelas vemos que o crescimento do corpo é atribuído à existência de juntas e ligamentos assim do corpo de Cristo, resistentes e funcionais. Existem doenças em que a musculatura vai degenerando com o passar do tempo e o corpo vai parando de responder aos comandos do cérebro. Nossa cabeça é Cristo e podemos, como Paulo, fazer a mesma analogia e afirmar que, se não houver na igreja juntas e ligamentos fortes, podemos até mesmo receber as ordens de Jesus, mas o corpo não responderá adequadamente. O objetivo das juntas e ligamentos é proporcionar o crescimento que procede de Deus, como vimos nos textos. Sabendo que estas juntas são relacionamentos entre os irmãos, pela passagem de 1 Coríntios 12, de 13 a 27, em especial o versículo 25, nós vemos: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Não existe corpo sem membros bem vinculados onde um cuida do outro. Esses relacionamentos sólidos, né? Há dois vínculos que se destacam ao lermos as Escrituras: o discipulado e o companheirismo. Vamos ver o que é o discipulado? Usamos este termo para facilitar, já que na prática o discipulado é uma relação de cuidado entre duas pessoas, um mais maduro e um mais novo, como está em 2 Timóteo 3,10. Vamos ver esse texto? 2 Timóteo 3,10. Diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Então aí Paulo falando a Timóteo que ele estava seguindo firme aquilo que Paulo estava trazendo para ele. E em 2 Timóteo 2,2 diz assim, desde o 1, vamos ler: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Né? Pessoas comprometidas que vão estar ensinando uns aos outros. Não é uma posição o discipulado, apenas é uma função no corpo de Cristo. Quando cumprimos com a ordem de Mateus 28,19, que Jesus nos fala, diz ali para fazermos discípulos para Ele e não para nós. Neste trabalho, somos cooperadores do Senhor, como está em 1 Coríntios 3,9. Diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Tremendo, né, esse texto.
Ele, Jesus, é o nosso modelo e mestre. Somos chamados para tutelar os filhos de Deus, ser responsáveis sobre eles e formá-los conforme as orientações do Pai. E isto somente ocorre quando Cristo é formado na vida do discípulo. Vamos ver Efésios capítulo 1, versículo 5. Diz assim: e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, o Senhor nos chamou para adotarmos, né, os nossos irmãos como se fossem filhos naturais, né, filhos espirituais. Termos essa paternidade, essa maternidade no cuidado de uns com os outros. Então, aqui diz assim, que é para então formarmos esses discípulos e cuidarmos deles pessoalmente. Vou refrisar aqui, é a Ele que devemos reproduzir e não a nós mesmos nos discípulos. Não é aos meus gostos, meu jeito, até meus dons, né? Não deve ser exatamente aquilo que eu quero passar para o meu discípulo, né? Aquele que está cooperando, que eu estou cooperando. Não posso dizer até meu discípulo, porque é discípulo de Jesus, mas é aquela pessoa que estou cooperando. Então, de certa forma, podemos dizer que discipular é pastorear as ovelhas do Senhor, cuidar de seus filhos, como se ele próprio estivesse cuidando de cada um pessoalmente. Que responsabilidade, né? Nós temos, que temor fazer isso. Este é um princípio fundamental para o bom desempenho do serviço dos santos. Temos que levar a sério, né? Isso é ter temor de Deus. O pai pastoreia sua esposa e ambos a seus filhos, discipulando-os a Cristo. Assim também nós, quando cuidamos de nossos irmãos na fé. Talvez por isso Paulo chama Timóteo e a outros irmãos de filhos. Realmente usa esse termo. O Pai Eterno nos chama da mesma forma como chamou a José, o carpinteiro, para cuidar de seu filho. Que responsabilidade e que privilégio cooperar com o Senhor. Vamos buscar a revelação. Quais as passagens que expressam a importância das juntas e ligamentos? Como vimos ali, Efésios 4, 15 e 16, Colossenses 2, 19. Do que depende o crescimento do corpo? O corpo edifica o corpo, precisa do serviço dos santos, né? O que são as juntas no corpo de Cristo? Juntas e ligamentos são relacionamentos de cuidado, de discipulado, de companheirismo juntos, né? Em amor, servindo uns aos outros. E o que é o discipulado? Pastorear vidas, como fossem os próprios filhos naturais da gente. E o que deve ser reproduzido na vida do discípulo? O que deve ser? É para reproduzir a vida de Cristo, o caráter de Cristo, é para reproduzir Cristo. Por hoje vamos ficando por aqui, amanhã continuamos com a nossa meditação nessa caminhada de fundamentação. Deus abençoe a ti e a tua família e até amanhã. Paz.